Aqui estamos nós, né, para mais um estudo. A orientação para a ação evangelizadora espírita da infância. Eu gostaria de ouvir alguém fazendo a nossa página inicial. Posso fazer. Então, vamos embora, Elisa. Qual livro é? Não, o que você quiser, livre. Ah, tá. Eu vou ler, então, uma que já estava até aberta aqui para mim hoje. Então, vamos embora. Posso fazer? Pode. Do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é a 35. Que pedes? Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Jesus está em Lucas, capítulo 12, versículo 20. Que pedes à vida, amigo? Os ambiciosos reclamam reservas de milhões. Os egoístas exigem todas as satisfações para si somente. Os arbitrários solicitam atenção exclusiva aos caprichos que lhes são próprios. Os vaidosos reclamam louvores. Os invejosos exigem compensações que lhes não cabem. Os despeitados solicitam considerações indébitas. Os ociosos pedem prosperidade sem esforço. Os tolos reclamam divertimento sem preocupação de serviço. Os revoltados reclamam direitos sem deveres. Os extravagantes exigem saúde sem cuidados. Os impacientes aguardam realizações sem bases. Os insaciáveis pedem todos os bens, olvidando as necessidades dos outros. Essencialmente considerando, porém, tudo isto é verdadeira loucura, tudo fantasia do coração que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis. Vigia, assim, cautelosamente o plano de teus desejos. Que pedes à vida? Não te esqueças de que talvez, nesta noite, pedirá ao Senhor a tua alma. Que assim seja. Qual é a página, Maria Elisa? Vinha de Luz, 35. Lição 35, né? Isso, lição 35. É que pedes o título? Que pedes? Rita faz a nossa oração. Faço sim. Com os olhos fechados, vamos todos mentalizar Jesus para que os seus trabalhadores do bem possam se aproximar de cada um de nós que está aqui nesse estudo, nos abençoando. Queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade do estudo. Queremos te agradecer também pelos inúmeros mensageiros que tu envias à Terra a esclarecer um pouco mais sobre as tuas lições deixadas há 2000 anos atrás. Obrigada, querido amigo, por tantas coisas em nossa existência. Obrigada, querido amigo, por conhecermos a tua doutrina. Que possamos nós, Senhor, saber o que pedir junto a ti e junto ao nosso Pai querido. Abençoa, Senhor, todos os corações que estão, assim como nós, estudando a tua doutrina e se esforçando para vivenciá-la cada dia. Obrigada por tudo, que assim seja. Bom, gente, antes da gente passar para a Marta, eu gostaria de agradecer em nome da coordenação do 21º CEU as participações das pessoas da nossa semana. Quem não teve oportunidade, o material está todo disponível no canal do 21º. Tivemos momentos maravilhosos, tanto nas palestras, como também nas rodas de conversa. Eu cheguei até a chamar a atenção de vocês para algumas que tinham muito a ver com o nosso trabalho, como foi o caso de Neia, do CERJ, falando sobre família, que foi excelente.
Tivemos uma sobre a dependência química também, que foi maravilhosa, com o Edson, que é um médico, foi muito boa. Tivemos com o Tato Save também, que foi voltada para jovens. Enfim, e as outras também, cada uma com as suas características, né? Para o pessoal da mediunidade, enfim. Se vocês quiserem depois dar uma olhada, todo o material está disponível no nosso canal. E foi uma semana assim, muito proveitosa para todos nós. A gente já teve assim, um retorno de algumas casas e foi um trabalho muito legal. E tivemos pessoas de outros lugares que também participaram da Semana do Norte Fluminense. Então, nosso agradecimento. E a gente agora passa para a Marta, e hoje nós estamos no item B, espaços de convivência familiar. Boa noite a todas. Estava com saudades dos nossos encontros. Tivemos um espaçamento maior, né, por conta da nossa Semana Espírita aqui, do 21º Seu, mas estamos de volta, né? E, como a Daísa falou, nós estamos hoje nos espaços de convivência familiar. No PDF, é no finalzinho da página 69, e no impresso é página 96, logo no comecinho, né? É bem interessante isso, e a Daísa já até falou da roda de conversa sobre família da Neia, né, que eu vou sugerir, né, reafirmar que quem não viu essa roda, quem não assistiu, assista, porque ela tem muito a ver com o que nós conversamos, o que nós vamos falar hoje, né, da importância da área da família, da importância da família no nosso trabalho de evangelização de infância e de mocidade, né, na evangelização infanto-juvenil. Então, quem não viu, vale a pena assistir, porque foi muito boa mesmo. Então, a Federação Espírita Brasileira, ela coloca aqui na orientação para a ação evangelizadora vários espaços, né, que vão nos ajudar no trabalho da evangelização. E começa pelo espaço de convivência familiar, né? E é interessante que esse material ele já não é um material novo. Quando ele foi preparado, né, e quando muitos de nós lemos da primeira vez, a gente correlacionava esses espaços apenas a espaços físicos. E hoje a gente pode dizer, com a pandemia, né, com quase 1 ano e meio de pandemia, que poderíamos colocar aqui agora, né, esses espaços tanto no âmbito físico quanto no âmbito virtual, porque já vimos nesse 1 ano e meio o quanto nós podemos fazer no espaço virtual, coisas que nós nem imaginávamos, né? Tanto com a família, tanto na questão da confraternização que vem aqui logo depois, né? A própria ação social. Eu vou até citar um exemplo de algo que a gente fez na nossa casa e que a gente conseguiu fazer no modo virtual. A atividade foi desenvolvida, né, nessa questão da ação social. Então, é muito interessante que a gente vai sair, com certeza, de tudo isso muito enriquecido, eu acho que em todos os sentidos, né? Não apenas em evangelização, mas enriquecidos nas nossas próprias vidas, acredito eu. Então, esse espaço de convivência familiar, tem um trecho aqui que eu não vou ler, uma citação do Francisco Thyssen, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, né? Ele falando, né, deixa eu colocar os óculos aqui que eu não estou conseguindo enxergar. Ele falando dos resultados que estão sendo produzidos, né, os resultados positivos e muito importantes na família, né, o despertamento dos pais e evangelizadores, e aí ele fala, né, que a alegria, o júbilo não pode ser medido pelos métodos convencionais, porque ele coloca aqui a questão do significado vertical e do significado horizontal. Muito interessante isso daqui, e muito dentro do cabeça, coração e mãos, né, do sentir, pensar e agir, que aqui norteia toda essa proposta evangelizadora da FEB, porque, né, esse significado vertical que vai conduzir as nossas crianças e vai nos conduzir também para as coisas mais elevadas, para Deus, e o horizontal na direção da sociedade, quando o conhecimento doutrinário, o conhecimento evangélico que
é trabalhado na nossa evangelização, ele vai fazer com que essa criança, com esse jovem, e que nós mesmos façamos a nossa parte, né? Cumpramos melhor o nosso papel dentro da sociedade, em ações que a gente vai desenvolver, em maneiras de viver que vão ser modificadas. Então, é muito bonito isso daqui, né? Olhar para esses dois aspectos, vertical e horizontal, dentro do nosso trabalho da evangelização. E não olhando apenas a criança, mas olhando todos nós, evangelizadores, né? A própria família, todo mundo envolvido nesse processo. E aí a gente vê, né? Eu fico pensando, o sentir, pensar e agir, né? Embasado no tripé de Pestalozzi, a gente vê o olhar de futuro de Pestalozzi, né? Que, aliás, eu tenho muita vontade de estudar melhor sobre Pestalozzi, de conhecer melhor essa metodologia, porque a gente vê que lá atrás, no século XIX, né, esse olhar de futuro de coisas que a gente fala hoje na nossa BNCC, né, de habilidades e competência. O que não é a competência, senão o que aquele aluno vai levar para a sociedade, né? Baseado naquelas habilidades que ele vai desenvolver. Na evangelização, a mesma coisa, que aí seria o pensar, o sentir seria o conhecimento doutrinário, pensar aquilo ser trabalhado dentro de cada um de nós, e o agir é como que a gente vai usar isso no nosso dia a dia, né? É a competência da BNCC, né? Na nova Base Nacional Comum Curricular. Então, é muito interessante como vai se casando e a gente se encanta com a atualidade de Pestalozzi e do próprio Kardec, né, que foi discípulo dele lá no século XIX, e isso hoje vem como grande novidade na pedagogia, algo que, né, já vem lá de trás, com muita beleza, com muita sabedoria. E a gente fica feliz de ver no material que norteia o trabalho da evangelização tudo isso sendo colocado. E a gente ter sempre esse norte na nossa cabeça, né? Do sentir, do pensar e do agir, do cabeça, coração e mãos. É mais ou menos um lema de vida para a gente. Depois que a gente estuda isso daqui mais aprofundadamente, fica sendo um lema de vida também para todos nós, porque, como eu sempre falo, né, não faz mais sentido só estudar, só falar, mas a gente precisa colocar na nossa prática cotidiana. Então, eles começam colocando aqui essa questão da promoção dos espaços de convivência familiar dentro do centro espírita, né? E qual o objetivo disso? Né? Fortalecer os vínculos entre seus membros, bem como estes e a instituição espírita. Então, como nós já temos falado aqui nos nossos encontros, não dá para a gente separar a área de infância e juventude, ou de infância, juventude e família, do resto da casa espírita. A gente precisa ter esse olhar que tudo na casa espírita está interligado. E a gente só, né, como eu sempre falo, a gente só consegue ter esse olhar a partir do momento também que a gente se envolve com várias tarefas. Porque quem está paralisado numa tarefa só não desenvolve esse olhar. E esse olhar ele é fundamental para que a casa possa avançar, né, para que as tarefas possam avançar e possam render frutos. Então, é muito interessante essa questão que se fala tanto, né, do fortalecimento de vínculos, e que agora, na pandemia, isso ficou tão gritante para todos nós. Quando a gente viu alguns companheiros se recusarem, né, não seguirem no caminho do virtual, quando a gente viu companheiros se afastarem também, já com quase 1 ano e meio, e apesar de ter sido feitos vários convites, e a pessoa se recusa, né, não queremos julgar ninguém, mas a gente fica assim, questionando o que poderia ser feito. Eu sempre fico pensando o que a gente poderia fazer para que essas pessoas voltassem, porque eu penso também que quando nós voltarmos ao do novo normal que se fala aí, ao presencial, né, eu penso que muitas pessoas vão ficar um pouco deslocadas, né, porque perderam esse tempo de vivência e de convivência. Então, é muito importante essa questão do vínculo. E essa questão do vínculo, agora na pandemia, mostrou ser uma coisa bastante interessante, né? Porque vai muito além do que a gente imaginava que a gente precisasse estar. Claro que faz falta estar com as pessoas presencialmente, mas a gente provou na prática que a gente pode estabelecer vínculos e fortalecê-los mesmo estando distanciados socialmente, mesmo estando cada um de nós nas nossas casas. Né? Porque o sentimento, o afeto, o carinho, o amor transcende o físico, né? Aquilo que a gente ouve falar tanto nos livros, agora a gente vê um pouco na nossa prática cotidiana, que às vezes a gente não alcançava tanto quando lia nas obras, né? Como é que isso pode... aqueles que estão no plano espiritual e olham por nós, nossos familiares e tal, a gente
não conseguia entender. Hoje a gente já consegue entender bem melhor como que se dá esse processo de fortalecimento de vínculos sem a presença física, porque nós estamos vivenciando isso na nossa prática, em todos os setores da casa espírita, no âmbito profissional e tal. Então, é bastante interessante também, eu achei, né? Eu vou trazer alguns tópicos que eu levantei aqui, depois vocês podem a todo momento contribuir. Fala aqui uma palavra que eu acho bem bacana, que é a parceria, né? A parceria dos familiares no processo de formação espiritual das crianças. Algo que, para mim, ficou muito claro agora nesse tempo de pandemia, que eu já pensava, já percebia, mas que agora, no tempo de pandemia, e também participando de várias lives com pessoas que trabalham mais intensamente nessa área da família, e vendo a Federação Espírita Brasileira comemorar 5 anos da área da família e tal, passei a ter uma percepção bem mais avançada e senti que é preciso realmente avançar nesse sentido aí dentro das nossas casas espíritas, né? A nossa casa, por exemplo, ela tem área de infância e juventude, tem um grupo de pais, mas não tem algo mais bem estruturado em termos de família, de área de família, de algo mais direcionado, né? E a gente, em tudo isso que a gente tem ouvido, ontem mesmo a gente está preparando a ciranda da evangelização, a gente estava conversando, então eu sinto que é algo em cima do qual a gente vai precisar trabalhar bem mais, com um olhar bem mais atencioso, bem mais carinhoso para isso daí. Porque ontem mesmo eu ouvi, foi bom, é bom a gente ouvir outras vozes, porque às vezes a gente acha que aquilo está acontecendo só na nossa casa, né? E ontem a gente ouviu alguns relatos, né, da falta de compromisso dos pais, de comprometimento em trazer as crianças nesse tempo. Na verdade, é algo que se repete. Eu vejo que é algo que já acontecia no presencial e se repete no virtual. Então, o foco, a gente precisa muito trabalhar nesse foco de família, realmente, de dar aquela sacudida, né? Porque, como a gente estava lembrando ontem, né, Adaísa? Na hora que a coisa aperta, né, bota o meu nome na oração, orem por mim, né? Claro que precisamos orar uns pelos outros, né? Mas só orar realmente não adianta. Se a gente não se modifica, né? A gente pode até melhorar temporariamente, que os espíritos nos ajudam, mas daqui a pouco as problemáticas vão voltar. Então... Aí Marta, a nossa irradiação, eu agora acho que vai ter uma intuição. Eu boto assim, quem é que está fazendo o pedido, aquele nome que está colocado ali, e falei assim, coloquei lá como sugestão, encaminhe a página da irradiação para a família, diga que fique no horário, lendo conforme nós vamos estar lá, né, fazendo a interpretação, a conversa, que faça isso ali com os membros da família. A não ser que não possa, né? Mas, se estiver disponível, que faça isso. Porque dá a impressão que é uma coisa assim, é um passezinho de mágica, né? Bota o nomezinho lá, os espíritos vão visitar, vão ajudar e está tudo resolvido, né? É uma coisa assim que precisa ser aprofundado. E nessa semana a gente acabou ouvindo muito dos palestrantes nessa coisa da construção do altar íntimo, né? A gente, durante muito tempo, ficou naquela coisa dos altares de pedra, vamos lá. Mas, na verdade, o que se pede é que a gente construa o altar íntimo, que a gente se trabalhe para que a gente tenha segurança em qualquer situação, podendo ou não estar dentro de um templo religioso, né? Acho que essa é a grande chamada para esse momento que a gente está vivendo, né? Não sei a impressão de vocês, mas a impressão que tem me ficado é isso. E, ao mesmo tempo que a gente vai, com mais amadurecimento hoje, compreendendo o tempo de cada um, de cada companheiro que convive conosco, a gente, por outro lado, vai dando esses toques também no dia a dia, né? Porque a gente, quando fala assim, não significa que a gente não vai colocar o nome das pessoas nas listas de orações, né? Nem que elas não vão frequentar uma reunião de tratamento, mas, paralelamente a isso, vai se fazendo esse processo de conscientização, né? Que não adianta só estar ali naquelas situações, porque se a gente
não constrói esse altar íntimo, como a Laís falando, se a gente não busca a nossa transformação, né, esses processos acabam voltando. Mas, retornando aqui para o nosso material, no segundo parágrafo, né, eles trazem aqui a questão. Tudo bem, Maria Elisa, fica à vontade, tá bom? Boa reunião para você, bom estudo. Eles trazem aqui a questão do exemplo, né, da formação moral, que se inicia no lar e se fortalece em ações como o Evangelho no lar e se estende para a instituição espírita. Então, mais uma vez, aí a gente vê como é importante essa interligação e como é importante passar isso para as famílias, né, trabalhar isso com as famílias também, que são coisas que se interligam. Não adianta pegar e mandar a criança para a evangelização achando também que vai resolver os problemas, né? Às vezes as pessoas chegam à casa espírita com uma criança, né, uma situação mais difícil e tal, é claro, ela vai receber o passe, ela é encaminhada para a evangelização, mas é muito importante também, nesses momentos, dar essa orientação mais abrangente, né, da educação moral no lar, do culto do evangelho no lar, né? Várias coisas que, quando se unem, né, vão trazer um resultado bem, bem positivo, né? São várias ações que precisam estar interligadas. Vou abrir um pouquinho, gente, senão eu fico falando muito, eu não ouço a vozinha de vocês, tá? Se vocês quiserem colaborar com alguma coisa, com alguma experiência, fiquem à vontade. Marta, vou colocar boa noite, gente, para quem não deu boa noite ainda. A gente ouve na nossa casa essa situação de envolvimento da família, e aí existe sempre aquela barreira, né? Não, mas o meu marido não gosta, ele faz tudo diferente, como é filho menino, ele ensina a dizer palavrão, ele leva revista pornô para os meninos, porque são homens e tem que se preparar para a vida, né? Na cabeça dele. E aí a gente costuma dizer o seguinte, olha só, né? Você tem que fazer a sua parte. Não dá muitas vezes para educar o adulto. Educar, né, aquele pai que acha que realmente o filho precisa de um outro contexto, né? Do contexto material, da coisa mais menos espiritualizada, vou dizer assim. Mas aí, mamãe, você tem que fazer a sua parte, porque a gente não sabe ali qual é a afinidade espiritual daquele filho. Pode ser contigo e ele nem vá ligar para o pai, pode ser com o pai e ele vai seguir, né? Aí a gente fala, mas Santo Agostinho seguiu o pai há quantos anos? E a Santa Mônica ali, depois dos 30 e tantos anos, é que aconteceu aquela reviravolta, né? Que ele se apaixonou e tal por alguém, e mexeu com o coração dele. Aí é que a mãe falou, ai, meu filho, descobriu o amor. Então, aí, vamos mudar o contexto, e ele terminou realmente se transformando. Então, não é assim, essa fala da família, ela é importantíssima, mas a gente encontra barreiras de propagação do evangelho, né, do evangelho lar, na família, quando não existe entre os responsáveis pela criança aquela cumplicidade na evangelização, para a evangelização. Aí é aquele lance, cada um tem que fazer a sua parte. Porque aí o que é assim, que a gente coloca, você também não pode desistir porque o pai das crianças, o companheiro, o marido, não quer. Isso aí é um contexto deles, né? Eu mesmo tinha um dos meus filhos, peraí, ó, o outro ligando aqui, ele dizia ele disse assim, meu pai não vai, por que eu tenho que ir? Eu dizia, como é o nome da mãe do seu pai? O nome da mãe do seu pai é Deise. Se a mãe do seu pai fosse Deise, ele iria, mas é Maria, então eu não sou a mãe dele, mas você é filho de Deise, não é filho de Maria, então você vai, porque o nome da sua mãe é esse, a sua mãe vai também com você. Então, né, hoje é um homem adulto, ele lembra disso, né, ele está no movimento, está em São Paulo, agora morando em Campinas, está lá em Campinas, no centro lá em Campinas, mas a gente, eu acho importante, né? E a gente faz isso com os pais, mostrar que cada um tem que fazer a sua parte, né? Sem dar sem dizer que, sem se desestimular porque o outro não quer saber, né? Porque às vezes, assim, numa família,
nem sempre toda a família abraça, né? Às vezes só um ou dois membros. Então, é mais difícil? Mas é impossível? Não, né? Como tem no Livro dos Espíritos, o arrastamento ao mal, ele né? Tem uma palavra que diz assim, né? Irresistível. Só. Irresistível não. Arrastamento ao mal a gente tem, mas irresistível não. A gente faz um esforço aí para resistir. E é por aí. Aí, Deise, ontem nessa conversa nossa, né, Marta, uma companheira colocando que um caso de uma mãe com a criança de 4 anos e outro de 7. Ela dizendo que conversou sobre evangelização online, mas eu vou conversar com os dois para ver se eles querem. Quer dizer, olha que coisa séria, gente. Vou perguntar aos doisinhos de 4 e 7 anos se eles querem. Então, é um momento bem complexo que nós estamos vivendo, né, gente? Gente. Será que ela perguntou se ele queria ir para a escola? Se Será que queria ela ir para o perguntou? inglês, para o Tem balé. Uhum. Na verdade, Gente. talvez seja ela que não quer ter o trabalho e fica usando os filhos como desculpa. Como a gente vê em muitos casos, né? A maternidade que às vezes é tão, né, desleixada. Aí, Vânia, quando essa conversa saiu ontem, eu até separei aqui, mas é um pouco extenso para ler, eu vou colocar para vocês no grupo, porque eu tenho os slides prontos da nossa última reunião de pais. Na nossa penúltima reunião de pais, uma mãe, que é também evangelizadora, perguntou o que a gente achava, né? Se ela devia obrigar ou não, né, a pré-adolescente a ir para a evangelização. As filhas a ir para a evangelização, uma é pré-adolescente, é um pouco trabalhosa às vezes. E aí nós falamos as nossas opiniões embasadas nas leituras, nos estudos que a gente tem, mas depois a gente se lembrou, né? Eu achava que era Raul, mas na verdade é Divaldo, de uma pergunta que fizeram a Divaldo sobre essa questão, né? E aí Divaldo dá uma resposta Maravilhosa. Assim, maravilhosa. Então, na reunião seguinte, que foi agora há pouco tempo, nós levamos isso no slide, porque alguém como o Divaldo falando, né, dá mais resultado do que a gente falando. E aí fala até questões interessantes, como a questão do horário, né, que é outra polêmica, né, que acha que é cedo, mas não adianta, pode botar 10, né? A gente lá na casa era 9, agora na pandemia 10h30. Mesmo assim, a gente continua com os mesmos problemas, né? Porque a questão não é o horário, né? A questão é o interesse em estar ali. Então, eu vou botar no grupo, para vocês depois lerem, se quiserem usar, podem usar os slides também, que já está prontinho, que é muito interessante. O Divaldo coloca, né, Vânia? A gente pesquisou e tal, aí montaram, e aí a gente levou a fala de Divaldo, que é bem bacana, bem ali contundente, né? Nessa questão desse querer, né, infantil, né? Se vamos aceitar ou não esse querer, porque para outras coisas não tem querer, né? Porque só para evangelização tem que escolher se vai ou não, porque para as outras coisas vai mesmo e não tem conversa, né? E é interessante, então, né, Marta? As pesquisas científicas estão dizendo que as pessoas que têm a espiritualidade trabalhada, espiritualidade, não é rótulo religioso, o resultado em termos de saúde, não somente física, mas a saúde no sentido integral, é outra. Está provado agora cientificamente que o sistema imune é tudo muito diferente em quem tem isso bem forte. Não é nem frequentar templos religiosos, porque muitas vezes os pais podem fazer esse trabalho e depois a criança, né, o jovem, já mais velho, nem quer ir ao templo. Mas a semente foi lançada dentro deles. E aí ele vai fazer com aquilo o que ele quiser. E está até provado em pesquisas que tem muitos jovens. Hoje foi até o Álvaro, acho que falou isso na reunião, na palestra.
que tem muitos jovens que não estão nos templos religiosos, as pesquisas indicam isso, mas eles se interessam pela espiritualidade. Então, quer dizer, é bom a gente pensar sobre isso, né? Você falando em pesquisa, eu lembrei de uma outra pesquisa que eu li recentemente, falando sobre a questão da frustração, né? Que a criança que passa por frustrações vai ser um jovem mais feliz, porque quando vier as frustrações da vida, que a vida nos impõe, vai estar preparado para aceitá-las. E aquele que é poupado de tudo, quando chegar lá na frente, na juventude, na fase adulta, né, vai ficar destrambelhado porque nunca sofreu nenhuma frustração. O professor José Jorge dizia: come do meu feijão, segue a minha religião. Né? Com certeza. Quem conheceu o professor José Jorge, ele era, eu não sei se vocês conheceram, um palestrante ótimo que tinha aqui no Rio. Ele era um professor, né? A gente chamava de professor José Jorge. E ele falava isso: come do meu feijão, segue a minha religião. Muito bom. Isso aí. Eu acho assim que as crianças jovens, elas precisam ter uma referência. Nós temos uma companheira bem mais velha, que tem idade de ser minha mãe, lá em Manaus. Ela dizia o seguinte: olha, eu acredito no espiritismo, é bom para mim, é bom para os meus filhos. Eu vou levá-los, eles participaram da evangelização infantil, de juventude, são trabalhadores adultos, já são pais hoje em dia, né? Aí ela dizia assim: quando eles chegarem na idade adulta, eles vão ver. Se eles não quiserem ficar no espiritismo, eles vão para onde eles... Mas eu passei para eles aquilo que eu acredito que é bom para mim, que é bom para eles, né? A gente sabe que muitos pais realmente dão essa liberdade para os filhos, mas se a gente vê o que está falando no livro, qual é a responsabilidade nossa enquanto pais? É encaminhar os filhos a Deus, né? Se nós priorizamos tanto a instrução, por que não priorizar essa questão da religião? E a gente tem inúmeros exemplos, né, de a falta que faz esse sentimento, essa religiosidade numa pessoa, né? Então, se é bom para meus filhos, sempre foram de manhã comigo, pequenos, continuam, agora eles estão aqui em Santos, Mocidade, continuam tanto estudando, né, na Mocidade, foram chamados para coordenar também, são envolvidos com o movimento de modo geral. Então, todos nós aqui em casa, eu, meu marido e os 2 filhos. Então, é a referência. E a questão do exemplo, né? Então, eu penso assim, a importância de nós termos um acolhimento adequado para a família. Então, o pai não participa, vamos continuar orando pelo pai, né? Nós temos uma trabalhadora aqui do nosso centro espírita, que o marido, muito ciumento, levava e ficava do outro lado da rua, porque não tinha coragem nem de ir para frente, aquele tempo do diabo, aquelas coisas, né? Aqueles preconceitos. Depois, e ela disse assim, olha, ela dizia assim, o casamento pode acabar, mas eu não vou me afastar da casa espírita, não. Ela falava assim para ele, né? Depois ele passou a esperar ali na frente, depois ele começou a escutar as palestras. Não sei se ele é espírita hoje em dia, mas pelo menos não mais impede a esposa de participar. Perseverança, né? A gente sabe que as lutas dentro de um lar é difícil também, né? Cada casal, cada família tem a sua dinâmica. Mas eu penso assim, sabe? Se é bom para mim, é bom para os meus filhos e pelo menos até agora está valendo a pena, né? Ó, você abre o microfone, Marta, a gente é roxo para falar, né, Deise, né, meninas? Aí... Pois é, eu estou lembrando até de casos de momento agora, assim, que são bem significativos. Então, aí você falou para abrir o microfone, eu estou aqui, fecho ou falo? Fala que é muito boa, essa troca é maravilhosa, né, Adaís? Gente, então olha só, está acontecendo agora, tá? Essa semana passada aconteceu, um jovem, a mamãe levava os filhos para a evangelização, só que ela era sozinha, né? O pai causava uma série de transtornos dentro de casa, bem complicada a vida deles. Então, dos 4 filhos, um se envolveu com drogas. E realmente foi numa queda livre, né? Isso há mais de 10 anos. Ela mandou ele para casa do irmão lá no Nordeste, para ver se afastava do grupo daqui, né, de Bangu e do Rio, e ele lá se envolveu, o tio mandou de volta,
se envolveu, ela mandou para lá, para cá. Conclusão, ele foi se envolvendo com meninas, ele teve filhos e tal. Hoje ele tem meia dúzia de filhos. 4 com uma só que está grudada nele. Só que ele agora saiu de casa, né, por causa da droga mesmo, porque ele pegava tudo dentro de casa, situação muito constrangedora, e ele está na rua, e ela muito angustiada, mas ela sempre ali na casa espírita, pedindo por ele. Agora ela entra no online e pede por ele, a gente troca o WhatsApp. Aí, quando foi semana passada, ele foi atendido. Ela não sabia onde ele estava, porque ele saiu, sumiu já há um tempão. Ele some e volta, agora estava sumido há mais tempo. Aí um grupo de uma casa espírita que faz trabalhos de rua com pessoas que estão na rua, encontrou ele. Não se conheciam, de um centro espírita bem distante daqui. Aí falaram para ele que era um centro espírita, né? aquele grupo que dá lanche, né? Dá café, conversa. Aí ele falou assim, centro espírita, eu já fui de um centro espírita. Aí ele falou o nome do nosso centro, eu fui do CEPA. Quando criança, eu ia para lá. Aí o rapaz se interessou por ele e falou, esse rapaz conhecia uma pessoa que era daqui do CEPA. Aí falou assim, e você conhece a tia Lília? Todo mundo conhece a tia Lília, né? Do violão, né? A tia Lília é da nossa casa também. Aí ele falou assim, conheço. Aí ele foi, bateu uma foto, esse que estava fazendo atendimento, bateu uma foto desse rapaz na rua e mandou para a Lília. Lília, ele disse que te conhece, você conhece? Aí a Lília não conheceu, mas mandou para o grupo de evangelizadores da minha casa. Aí meu filho viu no grupo, aí mandou para mim, mãe, é o fulano? Eu falei, Aí eu falei, peraí, vou falar com a mãe dele, né? Poxa, a mãe está desesperada atrás dele. Aí esse que estava fazendo o atendimento se envolveu mais com ele e agora está tentando levar ele a um tratamento baseado naquilo também que ele aprendeu quando era criança na casa espírita. Olha, sabe, a mãe ficou muito emocionada, chorou, agradeceu. Vamos orar agora por ele, pelo grupo que faz esse trabalho de rua. E olha só, a semente ficou. Ele hoje tem uns 36 anos. Ele há mais de 20 não vai à casa espírita, mas o que ele aprendeu quando era criança ficou. Que quando o rapaz falou em centro espírita, ele falou assim, eu já fui de um centro espírita. E aí o atendente agora, o pessoal que está atendendo, né? Agora a gente já se envolveu, a gente já trocou o zap para lá, zap para cá, já passei, né, o nome dele completo, vamos orar, ó, bota o nome da redenção na tua casa, eu vou botar na minha, as casas já estão agora próximas, né? A minha casa e a casa dele, e a gente vê o seguinte, né? Que às vezes o arrastamento ao mal é muito grande, a droga foi muito forte na vida dele. Então, ele foi, né? Cocaína, maconha, crack. E essa bagagem que ele trouxe, ele não conseguiu apagar quando era jovenzinho, lá nos seus quase 20 anos. Mas o que ela aprontou quando era criança, isso ficou nele. E agora, com 30 e pouco, ele lembrou que era da casa espírita, e o atendente aproveitou isso para falar da doutrina para ele, da responsabilidade dele com ele mesmo, e ele está abrindo agora um processo que a gente espera que ele agora seja atendido. Então, assim, a gente evangeliza, mas a gente não pode esperar que a evangelização de hoje seja superior à bagagem que o espírito traz. A bagagem que ele traz é muito rude ainda, muito presa, né, a alguma coisa. Esse rapaz se drogou, não sei, pela situação de casa, não sei, mas foi muito forte. Foi mais forte que a evangelização que ele recebeu quando ele chegou na juventude e foi para a droga. Mas agora que ele está na fase adulta, ele mostrou que aquilo lá ele não esqueceu. Então, aquela semente agora está desabrochando no tempo certo, né? Então, a gente não pode desistir mesmo, né? Isso mostra que não pode desistir mesmo. Ele se afastou, tudo bem, vou continuar orando, mas eu sei que aquilo que ele recebeu está lá. Abafou, abafou lá dentro, mas está lá e um dia vai desabrochar. Pode ser até na próxima encarnação, mas vai desabrochar, né? Então, eu achei esse é um estímulo para a gente continuar, né? E não desistir.
Eu gostaria só de... Não vou falar muito também não, tá, Tânia? Marta? Mas eu me lembrei, a gente teve na nossa semana o Edson, que eu falei com vocês, que trabalhou a questão da dependência química. E aí foi muito interessante. Como não existe acaso, né? 3 companheiras de campus, olha só, de 3 grupos diferentes, tinham feito o curso do apoio fraterno com a AME lá do Sul, de Santo Ângelo, que tinha a ver com esse Edson. Marta, inclusive, né? Uma dessas companheiras é do grupo dela, a Lia. Aí, estamos organizando a Semana Espírita. Estão sabendo dessa historinha. Aí Lia entra em contato e fala com a gente que ela queria ter uma aproximação com a AME, porque nós temos AME Campus. E era ele, o presidente da AME, que estava nos ajudando na elaboração da Semana Espírita. Aí tá. Quando chega, durante a própria roda, a conversa vem à tona, e as AMEs, pessoal, fica aí agora o recado que eu quero chegar. Eles estão fazendo um trabalho lindo de apoio fraterno ao dependente químico e aos familiares. Toda uma preparação, as pessoas já me contaram até um pouco do curso que essas 3 pessoas já fizeram, o quanto está ajudando os dependentes químicos e seus familiares. Eu não sei as relações de vocês com as AMEs, nas cidades aí de vocês, mas pode ser um trabalho legal para ajudar as casas com relação a esse assunto. Eu posso depois até passar o contato do Edson, se vocês quiserem, e vocês conversarem com ele, que pelo que eu estou observando, vai ajudar muito. Aí nós já temos um grupo, vai ter um curso em setembro, e mais pessoas de campus, de outras casas, vão fazer esse curso com o pessoal da AME. Então, fica a dica aí para vocês. Lindo esse relato que você trouxe, Deise. Então, perseverar sempre, né? Semear, semear, semear. Sempre semeando. Sem esperar o retorno imediato. Semear. Uhum. Né? Como o Cristo faz com a gente, né? Se eles fossem Essa esperar o retorno função. imediato, já tinha, coitada do Cristo com a gente. Eu acho que essa é a função da evangelização, né? A gente está nesse processo de semear, né? Uma hora vai desabrochar, né? E a gente não precisa ser ansioso, né? A gente fica ansioso, a gente quer que aquela criança mude, que aquele jovem. Mas olha, a gente, nós que somos adultos, há quanto tempo Jesus já está falando sobre a importância do perdão e a gente ainda luta dentro da gente, né? Como é que a gente quer que o outro se transforme, né? É um trabalho de semeadura constante. A nossa tarefa realmente é uma tarefa muito grandiosa, muito grandiosa. Muito bom, meninas. Então, vamos avançar mais um pouquinho aqui. Uma outra coisa que eu grifei aqui, está no finalzinho da página 96, né? A importância dos momentos de estudo, confraternização, encontros em espaços externos e trabalho compartilhado em família, podem ressignificar o desafio de espíritos que estão sendo convidados pela lei do progresso a caminharem juntos e a se apoiarem mutuamente para lograrem êxito no cumprimento do planejamento reencarnatório. E depois eles trazem aqui uma situação do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é isso que, um pouquinho do que a Rita trouxe, né, da responsabilidade dos pais na educação dos filhos, né? Quando Kardec aqui coloca que os pais têm que estudar o comportamento dos filhos e, quando perceberem qualquer indício, né, de germe de vícios e tal, cuidar de combatê-los. Então, caminhando já para a finalização desse item, né, outra coisa que eu achei bastante importante, né, o comprometimento dos pais e da família com a evangelização é maior quando há a efetiva participação no processo evangelizador da criança. Essa questão de assumir o compromisso.
Mas aí tem essa observação que Deise trouxe, que é muito importante, né? Nem todo mundo, nem todas as famílias vão estar amplamente envolvidas na evangelização. Às vezes é o casal, às vezes não, né? Às vezes a criança vai até com a avó, com o tio. Então, é a gente fazer, como vocês falaram aí, a parte que nos cabe, sem desanimar, sem desistir, né? Semeando a semente do evangelho. É claro que se a família frequenta, fica muito mais fácil, né? E essas situações mais delicadas, a gente vai também com o estudo, com a oração, com a troca com os companheiros de equipe, vendo a melhor forma da gente abordar. Porque, às vezes, até nas próprias aulas, a criança traz algumas questões, né, que vivencia dentro do lar, e a gente tem que ir com muito tato ali naquela situação, né? Porque, às vezes, a gente está trabalhando, vamos supor, está trabalhando sobre vícios, e a criança fala que o pai dela bebe em casa, ali no churrasco e tal, mas às vezes bebe um pouquinho demais, e a gente vai falar o quê, né? Não podemos falar mal daquele pai. Então, a gente tem que ter todo um jogo de cintura naquele momento, porque xinga, a criança não deve xingar, mas meu pai xinga. Então, a gente tem que ter aquele jogo naquela hora também, porque não cabe a nós falar mal, né, ou criticar os comportamentos do pai, nem mãe, de A, nem de B, nem de C, né? Cabe nos levar ao exemplo do evangelho e da doutrina espírita. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa hora, né? Eu tenho uma frasezinha que eu sempre uso, assim, que os pais querem sempre o melhor para a gente, né? E a gente, às vezes, só vai entender isso depois de adulto, por coisas que a gente vivenciou, né? Por coisas que a gente passou na nossa vida. E a gente custa muito entender certas coisas, só vai entender depois que a gente é adulto, né? Mesmo eu não tendo sido mãe, mas depois de adulto a gente começa a entender muito mais coisas da vida e compreender mesmo com todos os, vamos dizer, erros, né? Os pais sempre buscam fazer o melhor por nós, com certeza, né? Porque todos os pais querem o melhor para os seus filhos. Então, às vezes, as crianças, naquela coisa dos laços de confiança que acabam tendo com a gente, na infância, principalmente terceiro ciclo, aquela pré-adolescência, que já se abre mais um pouco, às vezes, sobre algumas questões, e na mocidade, então a gente tem que pedir muito a Deus que oriente as nossas palavras, né? E aí o estudo da doutrina e do evangelho também nos ajuda muito em como vai conduzir esse diálogo e tal, para que o melhor aconteça, né? Porque, especialmente nesses momentos, umas semanas atrás, eu precisei ir lá na Casa Espírita para levar uma coisa, e estavam para receber, tinha um casal que ia receber um jovenzinho, que já até frequentou a nossa casa com o primo, que está com ideação suicida, daqueles que ficam só de moletom o dia inteiro, né? Se esqueci o nome da palavra agora, automutilando, né? Uhum. E aí me pediram para ajudar para fazer a leitura de uma página, então fiquei ali no ambiente do passe, né? E a gente fica vendo, né? São jovens que já passaram pela Casa Espírita, que têm já algum conhecimento, passaram pela nossa evangelização, mas também estão vivenciando momentos difíceis, né? E aí a pessoa até foi muito feliz, a senhora que estava lá foi muito feliz nas palavras e tal, a gente orou, recomendou algumas coisas, ele saiu. E às vezes outros jovens que chegam também para casa e que em determinado momento acabam dizendo que, em outras palavras, né, não encontraram ali o que esperavam, né, na doutrina. Então, eu vi um relato, né, porque eu participo do grupo, eu vi só um relato, não participo do trabalho, e é importante também o respeito nessas situações, porque é como a gente está falando, espiritualidade independe de segmentos religiosos, né? Importante que ele esteja no caminho do bem, independente de ir para uma outra tendência religiosa. Eu acho, Marta, a sua colocação perfeita. Alguns espíritas, às vezes, precisam de algo mais, assim, ameaçador. Nós tínhamos vou me explicar. Nós tínhamos uma trabalhadora lá no Centro Espírita em Manaus, ela era da mediúnica. Acabou se afastando da casa e se tornou evangélica. E ela bebia, sabe? E aí ela disse assim, que dentro da igreja evangélica, ela conseguiu aquilo que ela precisava ouvir, a proibição mesmo. Para ela aceitar Jesus, ela teria que largar a bebida. E ela desenvolve um trabalho muito bom dentro da igreja evangélica. Então, eu acho que alguns espíritos, essa nossa liberdade que nós temos dentro da doutrina espírita, nem todos sabem administrar isso bem, né? Então, algumas religiões impõem, não, você tem que fazer isso, e a pessoa se modifica. Eu penso que nem você. Eu acho que nós temos que dar essa liberdade para as pessoas
que às vezes não encontram dentro da doutrina espírita o que gostariam de encontrar. E independente do rótulo, até mesmo nós sabemos de pessoas que até não têm religiões, materialistas, e que são, eu digo assim, muito mais espíritas do que muitos espíritas, né? É muito importante, assim, dói o coração. Eu me lembro quando eu me tornei espírita, eu queria que todo mundo fosse espírita também, né? Porque parece que o véu caiu, né? Mas todo mundo ao seu tempo, e o importante é se sentir bem e fazer um trabalho no bem, né? Principalmente aquilo que vocês falaram, né? Construir o templo interior, né? A gente demora um pouco a ter essa percepção mais amadurecida, né? Eu, pelo menos, demorei. Mas lá atrás, quando a gente é mais jovem, a gente não consegue entender muito bem. Aí, então, a gente acha que como a gente escolheu seguir aquele caminho, trabalhar na doutrina, trabalhar na seara, se dedicar, a gente gostaria que todos os nossos familiares se dedicassem e tal, mas não é bem assim, né? Mas passado algum tempo, quando a gente olha para essas mesmas pessoas e vê que elas estão no caminho do bem, né? A gente percebe que aquela semente lá de trás, ela surtiu o efeito, ela brotou, ela floresceu, né? E, na verdade, quando a gente olha para o ensinamento do Cristo, o que o Cristo deseja, né, de nós? Não é que a gente seja espírita, nem católico, nem evangélico, né? Deseja que a gente sejamos pessoas de bem. Então, a nossa própria imaturidade faz com que, muitas vezes, a gente faça umas bobaginhas na nossa caminhada, né? Até amadurecer demora muito. Eu acho que demora muito. Até conseguir ter uma percepção mais avançada, mais aberta, e não achar que as pessoas têm que estar ali, né? O importante é que sejam pessoas de bem. E aí a gente já vai mudando a maneira de falar, a maneira de sentir, de trabalhar, né? A gente muda esse olhar. Né? Porque o importante, o que o Cristo deseja de nós é isso, né? Claro que o que nos amemos uns aos outros, claro que isso aí a gente está engatinhando ainda. Mas é o que a doutrina fala, né? O homem de bem, né? A construção do homem de bem, que também está engatinhando, mas que já buscou um caminho do bem, que não se voltou para nada de ruim. E também, se voltar, como esse caso que a Daisy trouxe, né? Que a gente também não julgue, não coloque a pessoa naquela posição, né? De um algoz, né? E a gente não coloca a pessoa mais para o fundo do poço ainda do que a pessoa já está, às vezes, né? de ingrato, né? Porque eu te dei tudo que você faz isso, essa fala também é terrível. Porque a gente deu aquilo que tinha de melhor, mas a bagagem que ele trouxe era mais forte. A gente não sabe, né, o comprometimento, né, daquele perispírito, a viciação que aquele perispírito já trazia e a necessidade que ele tinha ainda de resistir à tentação que ele não conseguiu resistir até agora, e agora, né? Tá lá, pelo menos ele lembrou, só dele lembrar da casa, sabe, dizer, eu fui de um centro espírita, poxa, acolher sempre. Que lindo, Nunca, né, cobrar e dizer, eu te falei, eu te dei tudo e você não aproveitou. Negócio de eu te avisei, horrível. Então, essa nossa visão já mais amadurecida... Eu te avisei, eu estou lá em cima, né? Você está verme. É a diferença é imensa, né? Aí essa visão mais amadurecida, né? Como eu falei, a gente demora um pouco para ter, né? Depende mesmo do nosso evoluir aqui, da caminhada na Terra depois de um certo tempo, e vai nos ajudar também, né, muito na evangelização, porque a gente se coloca naquele patamar também de alguém que está buscando, que está lutando contra as suas próprias imperfeições. Então, se a gente também está nessa luta, né, quem somos nós para exigir do outro certos comportamentos que também a gente não tem? Então, o nosso olhar também acaba se modificando, o olhar mais caridoso para o próximo. A gente sabe que está mais ou menos todo mundo nessa mesma luta, né? Inclusive a criança, o jovem, os ambientes onde está. Como a gente fica sensível quando a gente, por exemplo, hoje, quando eu vejo alguém não tão comprometido com os seus filhos, eu olho lá atrás para mim, que eu também não tinha essa maturidade. Então, eu vejo quando a gente insiste, vai levar uma coisa na casa de um evangelizando, eu tive a sorte de ter alguém que puxava a minha orelha todas as vezes e me ajudou. Agradeço demais estar aqui hoje. Mas aí eu olho que agora é minha vez de puxar a orelha dos outros, com todo carinho. Então, eu me desdobro nesse sentido, que eu olho para mim mesma e eu vejo a dificuldade que foi lá atrás para eu amadurecer. Não foi porque eu queria, era meu, era uma bagagem muito rebuscada que eu tinha ali, muito complicada.
e hoje eu sou tão grata que eu vou puxar as orelhas, eu vou buscar, eu vou levar, né, a atividade, eu vou buscar, que eu vejo o quanto foi importante para hoje eu estar aqui, essa pessoa que estava do meu lado sempre me dando um toquezinho dali, um daqui, isso é muito bom. A gente fala com propriedade, né? Vânia é transportadora de envelopes, né, Vânia? Uhum. Muitas vezes para levar na casa dos nossos crianças. Mas é isso, gente. Mais alguma coisa vocês querem trazer desse item B, para a gente poder finalizar? Mais alguma observação, algo que eu não tenha comentado? Eu ia dizer que Vânia tem um garoto muito interessante que eu descobri que é filho dela, o João. É. João é um tesouro. Eu costumo dizer que ele é um presentinho do céu, Daí. E um presentinho criado assim na doutrina não é um presente que eu ganhei, nós ganhamos e todos trabalharam no grupo comigo. Quando as pessoas, numa palestra, numa coisa que ele faça, que venham me elogiar, eu falo, não é mérito meu, é nosso. Foi um pouquinho de cada evangelizador da casa, né, naquele espíritozinho ali. Assim, eu fico muito feliz. Não posso falar envaidecida que a gente não pode falar, mas eu fico muito feliz. Eu sempre digo para ele, nunca largue a doutrina. O trabalho é importante, a evolução material é importante, mas não deixe jamais, porque ela é muito importante. Eu sempre dizia que eu preferia um sapateiro feliz na doutrina do que um engenheiro fora da doutrina. Com ele funcionou, Daísa, mas com a mais velha, não. É do espírito, né? É isso. Olha, amiga, só um detalhe. Com ela funcionou sim, só que o resultado dela, né, não é aquele que você queria, ou ela não é igual a ele, porque são dois espíritos, né? Ainda não apareceu, né? Tempo, como a Rita falou. E, às vezes, até o fato dele, né, demonstrar muito conhecimento pode inibi-la, porque, às vezes, ela tem o que oferecer, mas ela acha que é tão pouquinho que é melhor não oferecer nada. Então, é importante valorizar o que é. Então, com ela, valeu, sim. Lógico que valeu, sempre vale. Agora, na verdade, é assim, tem pessoas que parece que estão aqui no mundo tentando viver todas as oportunidades. Antigamente eu dizia para ela, meu Deus, parece que é a sua última. Tu quer fazer de tudo, entendeu? E a doutrina, nós temos que abrir mão de muitas coisas para estarmos dentro dela e cumprir, né? E aí, lá atrás, ela me disse, não posso estar não, porque senão se eu fizer isso, aquilo, está errado. Então, ela preferiu sair. Eu sofri muito e sofro, mas hoje eu já entendo melhor. Não é o momento dela ainda, né? Isso aí. Vai chegar o momento, um dia. Isso aí. E o que pode você não ensinou, ser nessa, continua. mas... Exatamente. Né? Continua o exemplo, pode contar que a semente está lá. O conhecimento está lá. Mas ela está envolvida e quantos adultos ainda pensam assim? Que não posso perder. Não sei se você já ouviu o relato da Deusa Nogueira sobre o filho. Conhecem Deusa Nogueira, palestrante? Não, vou até anotar. Sobre o filho dela. Tá? Entendeu? E procure conhecer, que é uma... Entendeu? Já desencarnou o rapaz, só para você dizer. Já desencarnou numa situação bem difícil. Mas, ela falou, acordava ele todo dia com o evangelho. Mas era uma batalha difícil. Hoje, no plano espiritual, ele reconhece. Hoje ele vem, mãe! Mas ela não desistiu. E hoje é uma grande trabalhadora. Ela é do Leon Denis, está fundando uma casa, né? Eles não são da federação, né? Mas a Leon Denis não é uma casa que seja filiada à Federação Espírita Brasileira. Faz inúmeros trabalhos também muito bons, né? Eu faço estudo na revista Espírita lá. E gosto muito da Deusa. Né? Acompanho ela desde que menino tinha uns 13 anos, que também dizia, eu quero viver a vida. E querendo viver a vida, ele desencarnou com 20 e pouquinho. Mas ela não desistiu. Até depois de desencarnado, quando veio a notícia, a polícia trouxe e tal, né? Ela pensou, o que eu ainda posso fazer por ele agora? Aí lembrou, vou pedir, ele gostava de criança, vou pedir às pessoas para não fazerem coroa, para darem lata de leite em nome dele, porque ele vai receber no plano espiritual toda essa vibração.
E nunca o Leandro ele recebeu tanta lata de leite assim. Quando ela avisava, espalhou a notícia, né? Gente, não manda coroa para ele, para não sepultamento. Dê uma lata de leite em nome dele, para que ele receba essa vibração. Então, olha, foi uma mãe que até quando viu o desencarne, dor no coração, mas ela fingiu e ele recebeu isso tudo. Logo depois ele estava lá dando comunicação. Mãe, agora, mãe, que ela, meu filho. Agora tu atende os tios aí, porque mudou e até hoje está lá, orando pelo. Era Gustavo o nome dele. Então, é isso. Desistiu? Não. Poxa, desencarnou numa situação não positiva, mas desistir, não. É um espírito, é um espírito mortal. E o que ele recebeu no plano espiritual agora, ele está utilizando e aprimorando. Não foi aqui. E ela continua no trabalho, perseverando e trabalhando, porque ela sabe que é isso, né, que tem que fazer. Tem várias situações que, às vezes, conversando, ela conta dele desde criança. Então, o que se ensina vale, sim. Vale, o exemplo vale, a sementinha que colocar vale. Que vai ser depois, né? Vamos lá. Muito bom. Então, meninos, vamos ficando por aqui, né? Perseverança foi a palavra, né? Que a gente vai levar da noite de hoje, do nosso estudo de hoje. Tá bom? Então, boa noite para todas. A gente tinha falado em fazer uma palhinha do Word Wall, daquela plataforma de jogos. Eu até deixei aqui no meu computador e tal, mas eu acho que para a gente fazer isso, a gente teria que começar um pouquinho antes, né, Adaísa? Meu Deus. Não, Mary Jane está entrando porque por causa da reunião. A gente tem uma reunião agora, pessoal, é isso. A gente poderia, no próximo, entrar um pouco antes? Vai fazer a prece? Vamos. Vamos sim. Fazer. Vamos sim. De repente, Marta, a gente combina para entrar um pouquinho antes no próximo. A gente podia entrar uns 20 a 30 minutinhos antes, aí a gente dava uma palhinha, assim, só né? No nosso próximo encontro, dia 17, tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima noite, boa semana. Pessoal, a gente não vai fechar... ela acabou saindo. A gente não vai fechar a sala, porque a gente vai ter uma reunião de planejamento da Ciranda logo a seguir. Aí, quando vocês estavam falando, né, eu me lembrei de Matilde de Libertação. É do Gregório, a mãe do Gregório. Pois é. 700 anos. Pois é. Mary Lúcia, nós estamos concluindo o nosso estudo. Logo a seguir a gente começa, tá? Não se preocupem, não. Então, vamos lá. Pessoal, depois a gente vai compartilhar lá para ficar mais fácil para vocês a roda de Neia, né? Muito bom. Fica mais fácil de vocês terem acesso. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, companheiros espirituais que acompanham o trabalho da evangelização infantil, juvenil e familiar de todas as nossas casas aqui representadas. Nesse momento, a gente agradece essa oportunidade de troca, de fortalecimento, porque sabemos que os obstáculos, as dificuldades estão presentes na nossa ação evangelizadora. Mas nós sabemos que o nosso trabalho não é ver os resultados logo a seguir. Muitas vezes nem vamos ver os resultados. O nosso trabalho é semear e confiar. Então, que nós possamos ser abraçadas pela espiritualidade, no sentido de continuarmos firmes no trabalho, apostando nesse investimento, nessa semeadura que é tão importante dentro da seara de Jesus. Abençoa os companheiros que hoje não puderam estar conosco e que possamos perseverar nesse estudo, nessa reflexão, que com certeza trará muitos frutos
para o trabalho da evangelização em nossas casas. Que assim possa ser. Até a próxima semana. Então, gente. meninas, fiquem Tchau, com querida. Deus. Tchau, Né? tchau. Tchauzão, gente. Um beijo. Tchau, meninas. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Eu vou interromper aqui agora, pessoal.